Boa noite, queridos irmãos da nossa Sociedade Espírita Joana de Ângeles e do Centro Espírita Regeneração e todos que estão agregados ao nosso ESD online. Sejam bem-vindos ao nosso canal, ao nosso estudo. Na noite de hoje, nós teremos o estudo do capítulo 11 do Guia para Estudo da Doutrina Espírita. O capítulo 13, da natureza divina, que vai ser apresentado pela Alessandra Pereira. Avisei da última vez que os capítulos que nós já estudamos já estão, muitos deles, disponíveis no YouTube, e que são capítulos muito importantes para quem estuda a doutrina, quem está começando principalmente, porque neles vocês terão noções muito claras do que é o Espiritismo, do que Kardec pensava, concluía e escrevia para compor o nosso Pentateuco kardeciano, Pentateuco Espírita. Então, busquem no YouTube, que vocês encontrarão. Vamos fazer a nossa prece para que a Alessandra possa começar a tarefa que lhe cabe hoje. Elevemos o pensamento a Jesus, pedindo amparo espiritual para nós que estamos aqui do Centro Espírita Regeneração, num pequeno grupo de trabalho, e para todos vocês que estão sintonizados neste momento conosco. Que possamos ter uma noite de aprendizado, uma noite de crescimento espiritual no nosso ESD online. Que possamos, então, com as bênçãos de Jesus e dos bons espíritos, iniciarmos o nosso estudo. O item, ele é um complemento, ele vem complementar o item anterior, que foi apresentado pela Jaqueline na segunda-feira passada, que tratava do tema Deus. Então, agora nós vamos pormenorizar algumas questões sobre Deus e falando especificamente sobre a natureza divina. Então, nesse item, nós vamos nos ater ao Livro dos Espíritos, onde vamos falar sobre os atributos da divindade, nas questões 10 a 13. Tem o panteísmo, das questões 14 a 16, também no Livro dos Espíritos. Temos na Gênesis, também sobre a natureza divina, no capítulo 2 da Gênesis, itens 8 a 19. E lá em Obras Póstumas, que fala sobre as 5 alternativas da humanidade, especificamente sobre a doutrina panteísta, na primeira parte de Obras Póstumas. Então, por que eu estou falando que nós vamos complementar um pouco do que foi falado na semana passada? Porque hoje nós vamos nos ater à questão do que a doutrina nos ajuda a desconstruir o Deus antropomórfico que foi divulgado, difundido pelas diversas religiões, principalmente pelo catolicismo, e a doutrina nos mostra essa diferença e nós vamos entender o porquê disso. Porque o Deus que a doutrina nos mostra, que através da revelação dos Espíritos, não é esse Deus personificado na figura de um homem, como eu trouxe a figura aqui para vocês, e sim um Deus ligado à questão mais ampla, a uma questão que abre nossos horizontes e nos descortina várias situações para a gente chegar a um entendimento melhor sobre a nossa vida no plano físico e a importância de Deus na nossa constituição e na nossa vida. Então, aqui eu trouxe uma figura para diferenciar esse Deus antropomórfico e trazendo um símbolo, que é o símbolo do infinito, para a gente entender o que é essa natureza divina, o que são esses atributos da divindade.
Bom, lá no Livro dos Espíritos, deixa eu só tirar isso daqui que está me atrapalhando. Vou botar aqui em cima. Então, lá no Livro dos Espíritos, em Atributos da Divindade, na questão 10, Kardec pergunta para os espíritos: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos respondem que não, porque falta para isso o sentido. Então, é uma resposta sucinta, bem objetiva, que a gente vai aqui trazendo para poder compreender melhor. Então, nós não conseguimos compreender a natureza íntima de Deus, porque falta sentido para nós. Então, falta palavra, falta compreensão, falta reflexão sobre essa natureza íntima. E Kardec, em uma das suas notas, diz o seguinte, que a inferioridade das faculdades do homem, no caso das nossas faculdades físicas, sensitivas, não nos permite compreender essa natureza íntima de Deus. Então, é isso que nos falta. E na infância da humanidade, o homem confunde muitas vezes com a criatura, confunde Deus com a criatura. Mas à medida que nós vamos nos desenvolvendo, vamos desenvolvendo o nosso senso moral, o nosso pensamento vai penetrando melhor no que ele chama de centro das coisas. Então, aí, a partir desse momento, a gente faz uma ideia mais justa da divindade. Porém, ainda não é uma ideia completa, é uma ideia incompleta, mas essa ideia vai ser conforme uma sã razão. Então, no momento, a nossa inferioridade não nos permite compreender essa natureza íntima de Deus. Mas o que ele está dizendo, a partir do momento que a gente vai desenvolvendo o nosso senso moral, o nosso pensamento vai penetrando nessa questão, nesse âmago, né, no centro das coisas, e aí a gente vai fazendo uma ideia melhor, mais justa, mais, como posso dizer, é mais justa mesmo, né, mais justa da divindade, e essa ideia ainda não é completa, mas ela está ligada à nossa razão. E aí está a doutrina nos trazendo a questão do raciocínio, da lógica com que a gente precisa compreender essas coisas que a doutrina nos traz. Bom, seguindo, nós temos a questão 13, onde Kardec pergunta: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Essa é a pergunta de Kardec. E aí os espíritos respondem que, do nosso ponto de vista, sim, porque nós acreditamos que, através disso, a gente abrange o todo, né? Abrange tudo. A razão com efeito vos diz que Deus deve possuir um grau supremo dessas perfeições, porquanto se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria consequentemente Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer transformação e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, essa resposta, ela vai trazer vários desdobramentos para a gente ao longo do estudo da noite. Por quê? Essa questão, né, do eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, são justamente os atributos da divindade que a gente vai entender hoje, o que são cada um deles. E quando os espíritos respondem dizendo que, do nosso ponto de vista, que é pequeno para compreender essa grandeza, né, do que é Deus, a gente acredita que acaba abrangindo tudo para a gente. Só que de uma coisa a gente precisa ter atenção, de que se Deus tivesse alguma imperfeição, ele não seria Deus, e não seria superior a tudo. Então, ele está acima de todas as coisas, e ele é isento de mudanças, de qualquer imperfeição que a nossa imaginação possa conceber.
Então, vamos guardar essa resposta, porque ela é o cerne aí do nosso estudo da noite. Então, os atributos de Deus. Primeiro, o que é atributo? Né? O que essa palavra traz para a gente lá do dicionário? Atributo é o que é próprio, o que é peculiar a alguém ou alguma coisa. Então, eu trouxe aqui esse esqueminha, esse desenho, para que a gente possa introduzir aí a questão dos atributos de Deus, que a gente vai falar um por um. Então, segundo lá a nota, segundo Kardec, Livro dos Espíritos, isso também está na Gênese, e complementa esse nosso estudo de hoje, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é onipotente, é único, é eterno e é soberanamente justo e bom. Esses são os atributos da divindade que a doutrina traz para a gente e que a gente vai agora descortinar cada um deles para que a gente possa entender do que cada um trata e para que a gente possa fazer as nossas analogias para entender melhor esse ser supremo, né, que é o nosso Pai. Bom, os atributos de Deus. Nós falamos que Deus é eterno. E aqui, de novo, eu trouxe o símbolo do infinito, né, que traz essa ideia de que não há fim e não há começo. Então, Deus é eterno porque, justamente, ele não teve começo e não terá fim. E aí, a razão e a doutrina nos trazem o seguinte, que se Deus tivesse tido princípio, ele teria saído do nada, e nós sabemos que o nada não existe. Ou então, ele também teria sido criado, se tivesse tido um princípio, porque se ele tivesse sido criado, ele teria um ser anterior a ele. Então, é dessa forma que a gente remonta essa questão do infinito e a eternidade. Então, se Deus criou tudo, ninguém pode ter criado Deus primeiro. Porque se ele tivesse tido um início e ele tivesse um fim, não seria Deus. Não existe nada anterior a ele. Eu confesso para vocês que isso é uma questão que sempre vem para mim, e em alguns momentos, quando ela acabava me incomodando, porque você quer uma chave para entender isso aí, essa questão do não ter início e não ter fim é justamente essa definição que a gente busca, né? Dessa questão desse infinito, né? De algo que não foi criado. E aí, justamente, como eu falo, né? O item não veio para mim de uma forma aleatória, veio para que eu pudesse concretizar essa mensagem, essa ideia, para realmente resolver isso comigo. E o outro atributo é que Deus é imutável. Então, é imutável porque ele não está sujeito a transformações, ele não está sujeito a modificações. Porque se Deus estivesse sujeito a modificações, a transformações, a gente não teria a estabilidade das leis que regem o universo. Então, a questão aqui do relógio é: passa-se o tempo que for, Deus ele vai ser sempre Deus da mesma forma. Por isso que a lei divina ela é única, e é ela que nos rege e não tem alterações, né? Não tem, vamos dizer, uma lei ordinária e uma lei complementar. A lei divina é uma só, ela não sofre mudanças, né? Nós é que somos as alterações desse processo, né? Que aí a gente precisa se adequar a essa lei. Então, Deus é imutável porque ele não sofre transformações, ele não sofre modificações, porque tudo é estável, tudo tem um porquê, tudo está dentro da ordem divina. Outros atributos de Deus é que Deus é imaterial. Então, isso quer dizer que a natureza de Deus é diferente de tudo que a gente chama de matéria, de tudo que a gente conhece. Então, nós não conhecemos a natureza divina.
Então, ele é imaterial porque ele é diferente do que nós conhecemos como material. Então, nós não podemos definir. Por isso que o Deus não é essa figura antropomórfica que a gente viu lá no começo. Ele é algo que a gente não tem ainda condições de explicar pelos nossos sentidos. Deus é único. Volta àquela questão que se muitos deuses existissem, não haveria uma unidade de poder na ordenação do universo. Essa unicidade de Deus é uma consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Então, Deus é único, não existem outros deuses. Né? A gente volta. Se existissem, ele não seria Deus, teria sido criado, e isso não é um atributo da divindade. Essa unicidade de Deus é uma consequência desse fato de que as suas perfeições são infinitas. Então, ele é um só. A gente sabe que nós estamos mergulhados em Deus, né? E que essa essência nasce conosco, essa certeza de Deus. Então, ele é um só. Isso essa questão do Deus único vem muito ligado mesmo à questão do Deus único que Moisés trouxe, né, e que houve um entendimento dentro daquele processo, naquele tempo, que a humanidade havia possibilidade de entender, e aí a gente vem com a doutrina, que vai descortinando e trazendo esses pontos chaves para a gente. Então, Deus é único, não há outro, e se houvesse, não haveria essa unidade de poder que ordena o universo onde a gente habita. Outro atributo de Deus é que Deus é onipotente. O que é isso, né? Ele é onipotente porque ele é único. E se não tivesse o soberano poder, existiria algo mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, e que então teria feito todas as coisas. Então, se ele é único, então vamos usar a nossa reflexão, né, em cima da razão do que a gente está estudando hoje. Ele é onipotente porque ele é único, uma coisa advém da outra. Se ele não tivesse esse poder soberano, haveria algo tão poderoso quanto ele, e aí ele não teria feito todas as coisas, e então ele também não seria Deus. Estão vendo como uma coisa vai se ligando à outra, se fechando, para que a gente possa fechar o raciocínio. E Deus é soberanamente justo e bom. Eu trouxe essa figura dessas duas crianças porque eu entendi que representou bem, né? A chuva, um guarda-chuva e os dois juntos, né? Então, essa questão da justiça e da bondade, né? Da justiça de dividir a proteção e a bondade da criança, né? Dessa inicial, dessa questão mais singela, né? Então, a sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas pequeninas coisas. Kardec traz essa colocação para a gente. Também como nas maiores. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da justiça nem da bondade de Deus. E aqui a gente tem esse ponto da bondade e da justiça de Deus que nos revela a doutrina e nos faz refletir sobre as outras denominações religiosas, onde a gente vê um Deus julgador, um Deus parcial e que não é justo e bom. A providência das leis divinas se revela nessas pequeninas coisas. Tudo está orquestrado de uma maneira perfeita. E essas pequenas coisas, tanto quanto nas maiores, é uma harmonia perfeita. E essa sabedoria, ela não permite que se duvide dessa justiça e dessa bondade infinita de Deus para com suas criações e para com as suas criaturas. Bom, lá no livro A Gênese, no capítulo 2, dos itens 8 a 19, a gente tem Kardec complementando esse assunto dos atributos da divindade, e ele vai descortinando e explicando mais cada um desses atributos, e eu trouxe algumas frases lá para que a gente também possa refletir hoje aqui. Ele diz o seguinte, que para compreender Deus, como nós vimos no início, ainda nos falta um sentido próprio, né? E que só se adquire por meio
de uma depuração do espírito. Então, à medida que a gente for evoluindo moralmente, estaremos mais próximos dessa compreensão. Nossos sentidos serão menos materiais, nossa elevação moral, né? De repente, a gente já caminhou na escala espírita, e aí essa compreensão será melhor por nossa parte. Mas se a gente não pode penetrar hoje na essência de Deus, através da nossa razão, a gente consegue conhecer os atributos de Deus e, dessa forma, deduzir o que ele deve ser. Então, é isso que a gente está fazendo hoje. Nós sabemos que não temos condições, no sentido próprio, de entender perfeitamente, porque ainda somos espíritos materializados, ainda temos as nossas dificuldades, mas o que a doutrina nos traz? Essa possibilidade de penetrar nessa identificação e, através dos atributos, tentar deduzir de uma maneira o que Deus deve ser. Então, quando a gente já consegue desconstruir aquela imagem lá do Deus antropomórfico, a gente já está caminhando aí num passo legal. Eu vou dar a minha opinião do que, para mim, foi de difícil quando cheguei na doutrina, além de ter medo de apagarem a luz. Estou brincando, quando apagavam a luz do salão no começo, mas brincadeiras à parte, uma foi essa questão de desconstruir esse Deus antropomórfico, que era difícil. Eu vim de outra denominação religiosa e a gente imagina Deus mesmo com aquela barba, com aquilo tudo, né? E olhar a amplitude de conhecimento que a doutrina dá, e esse processo de reflexão e de aprimorar esse sentido através desses atributos não é uma tarefa fácil para quem está chegando. Talvez quem já esteja aí há bastante tempo na caminhada já não seja tão fácil, mas eu estou colocando aqui para todos nós, né? Nivelando o estudo aqui para todos. E não é uma tarefa fácil para essa mudança, né? Para essa virada de chave, porque sem esses conhecimentos do atributo de Deus, seria mesmo impossível compreender a obra da criação de Deus. Porque quando você visualiza o Deus antropomórfico, e aí quando você vai lá na primeira na questão do livro dos Espíritos, que nossa colega Jaqueline trouxe semana passada, do que é Deus e não quem é Deus, isso é um ponto-chave. Por isso que quando você fala daquela, quando um dos atributos fala daquela questão, né, dele, dessa complexidade, dessa questão ligada ao infinito, de que ele não foi criado, de que não houve início e nem haverá fim, essa desconstrução, ela vem através desse descobrimento. Então, a gente acaba de uma maneira gradativa com esse conhecimento, deduzindo que ele possa ser. Talvez a gente não vai chegar a esse sentido fechado, né? Porque acho que fechar isso a gente não vai conseguir, mas compreender essa definição da criação de Deus, esses atributos e esse conhecimento a doutrina nos dá. O conhecimento dos atributos de Deus deveria ser o ponto de partida de todas as crenças religiosas, pois esse conhecimento seria o farol para sua orientação. Isso é bem legal também, porque aí a gente vai entendendo essas diferenças de entendimento, de interpretação, tanto da lei divina, tanto da figura, né, de Deus, que a gente hoje está aqui aprendendo um pouco mais, com relação a outras denominações religiosas. E aqui ele diz que o ponto-chave seria conhecer esses atributos. Todas as crenças religiosas deveriam ter esse conhecimento, deveriam abraçar esse conhecimento, porque esse conhecimento é o que vai nortear essa orientação, é o que vai dar esse segmento. Talvez, se todos conhecessem, todos teriam essa imagem, né, essa identificação, essa reflexão sobre o que é Deus, mas isso não acontece, segundo o Kardec, a maioria, e segundo o que a gente também sabe, né? A maioria não seguiu esse farol.
dos atributos da divindade e acabam, de uma forma, errando em seus diversos dogmas. Isso ocorre. E aí as religiões que não atribuíram, por exemplo, a Deus a sua onipotência, o que ocorreu? Imaginaram muitos deuses. Por exemplo, eu botei aqui os deuses gregos, que eram vários, todos com as figuras de homens, né, mulheres, todos eram antropomórficos, todos tinham seus defeitos, as suas virtudes, quer dizer, eles eram muito humanos. Então, imaginaram muitos deuses, esse é um exemplo, e todos tinham os seus defeitos, as suas qualidades, quer dizer, todos eram muito humanos, desciam à Terra, tinham filhos com seres humanos, e isso mostra, essa questão mostra totalmente esse desvio desse farol dos atributos da divindade, por exemplo, para os deuses gregos. E aí as religiões que também não atribuíram essa soberana bondade a Deus, fizeram dele um Deus cioso, um Deus colérico, um Deus parcial, um Deus vingativo. E a gente vê isso até hoje, né? Quando a gente vê uma pessoa explicando, por exemplo, aquela pessoa que tem mais, vamos dizer, mais abastada em relação à questão financeira, e aquele que vive na rua, né? A explicação é que Deus, aquele atendeu e o outro não. Então, que Deus, e a gente como espírita vendo, que Deus é esse que é parcial, a um dá e ao outro tira, né? Que Deus é esse que julga o erro do outro, mas o meu não? Que Deus é esse, né? Que as pessoas falam que quando tem o desencarne de alguém que tirou, que levou aquela pessoa. É justamente isso, essa falta desse conhecimento, essa falta desse norte que esse farol dá dos atributos da divindade e dessa questão da bondade, da soberana bondade de Deus, que ele não é um Deus que julga, um Deus que avalia, ele é um Deus que ama o tempo todo, né? Jesus trouxe essa mensagem para a gente, que Deus é amor, o tempo todo, né, para conosco, e a gente que não consegue compreender esse amor, às vezes não consegue sentir, às vezes se afasta disso, e não consegue compreender o quanto isso é grande em relação a nós, quanto nós somos pequenos em relação a essa bondade soberana, que a gente só consegue ver nesse atributo em Deus mesmo. Bom, a imaterialidade de Deus. Essa questão nos leva a algumas reflexões. Primeiro, a gente precisa ter em mente o seguinte, que a natureza de Deus, como a gente viu lá, é diferente de tudo que a gente chama de matéria. Então, essa imaterialidade se baseia nisso. Nós não conhecemos o que forma, né? O que essa matéria que forma Deus. Mas como nós somos seres visuais, extremamente visuais, para nós, Deus, para que a gente possa tentar compreender um pouco melhor, carece, né? Precisa de uma forma que seja apreciável aos nossos sentidos, que são pobres, né? Nossos 5 sentidos. Por isso nós dizemos muitas vezes a mão de Deus, a boca de Deus e etc, né? Isso ocorre por quê? Porque como a gente não conhece nada do que está além do nosso campo visual, a gente acaba tomando as coisas como uma comparação para aquilo que a gente não pode compreender. Então, por isso que a gente fala, a mão de Deus, Deus falou, a boca de Deus. Isso é uma forma que a gente tem de tentar compreender melhor. E aí a gente acaba comparando isso para que a gente possa entender. Só que quando a gente faz isso, a gente acaba reduzindo Deus. E não é essa a intenção. Mas a gente faz, às vezes, de forma involuntária, porque como que a gente vai falar da ação de Deus para conosco? A gente vai usar o que é nosso, né? O que é do nosso meio, do nosso sentido. Então, a gente acaba fazendo essas comparações. E, por essa razão, a gente vê muito
essas representações de Deus como um ancião de barbas longas, essa figura aqui que eu trouxe, aquele Deus lá do começo, entre outras figuras representativas. E isso gera esse inconveniente que é de rebaixar a Deus à proporção da humanidade. Só que hoje, com o que a gente está aprendendo aqui com a doutrina, a gente sabe que isso ocorre, né? Que a gente está rebaixando Deus à proporção da humanidade. Sabemos que não é o correto, mas é o que a gente consegue. Só que uma coisa é a gente ter essa informação, outras são aqueles que não têm e que, de uma forma ou de outra, apreciam essa situação, né, dessa comparação e trazer Deus às proporções da humanidade, e acredito veemente nessa figura, né, que é montada desse senhor barbudo, de cajado na mão, no alto de um monte, dessa figura, né, que a gente tem aí disseminada de Deus. E aí, mais uma vez, reforçando, nós espíritas que estudamos a codificação, sabemos que isso não é possível. Essa representatividade, ela encerra a figura de Deus de uma maneira incorreta. Deus, ele não pode ser Deus se não for sob a condição de que nenhum outro ultrapasse. É aquela questão de que ele não foi criado e que não tem fim. Porquanto o ser que exceda no que quer que fosse a Deus é que seria o verdadeiro Deus. Esse ponto aqui é chave e é crucial para a gente entender. Então é o seguinte: Deus não pode ser Deus se ele não for supremo em tudo. Se houver algum outro ser que exceda Deus no que é, em qualquer coisa que venha à nossa imaginação, esse é que seria o verdadeiro Deus, porque Deus não foi criado, não tem fim. Então, ele é supremo em tudo. A existência de Deus, ela está comprovada aonde que a gente comprova a existência de Deus? Isso também Jaqueline trouxe semana passada, nas obras dele. Assim, por uma dedução simples e lógica, a gente consegue chegar a essa determinação dos atributos que o caracterizam. Então, quando a gente falou lá atrás que ele está nas simples e nas grandes coisas, é justamente isso. Essa determinação que o atributo caracteriza, dele estar presente em todas as suas obras. Aqui, por exemplo, numa flor que está sendo polinizada por um inseto, na água que forma nosso planeta, quer dizer, nas pequenas coisas, esse ordenamento perfeito da natureza, da nossa composição física, isso é obra de Deus, é uma obra divina que foi criada por ele e dá essa excelsa supremacia, superioridade desse ser. Voltando lá à nossa pergunta 1 do Livro dos Espíritos, agora com a resposta que a gente encontra aqui na Gênesis, a gente vai responder o que é Deus, novamente. E aí a gente tem que Deus é a inteligência suprema e soberana, Deus é único, Deus é eterno, é imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, não podendo ser diverso, não podendo ser diferente disso. Então, isso é o que é Deus e o que a doutrina espírita descortina para a gente através da revelação dos espíritos. Com essa questão aqui, a gente tem a base para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão, para que a gente não caia em armadilhas, né, dessas questões aí de comparações e da diminuição, reduzindo Deus à questão humana. E essa colocação, ela é o eixo onde repousa esse edifício universal, essa amplitude que essa definição, vamos dizer assim, nos dá para compreender a natureza divina, compreender Deus. Então, isso aqui é a base, é o nosso eixo. E também é um critério que é infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. E é entender essa definição que
onde a gente encontra esses atributos, aquilo que pertence a Deus, né, que o define. Então, isso é a base que a gente precisa ter, o ponto-chave para a gente seguir em toda a compreensão que a gente vai ter mais para frente dos nossos estudos, de tudo que a gente faz dentro da doutrina. É isso, de que ele é uma inteligência suprema e soberana, é único, não existe outro e nunca existiu, ele é eterno, está para sempre na nossa vida, é imutável, ou seja, ele não sofre modificações, não sofre transformações, é imaterial porque não é possível que a gente defina a composição, é onipotente, né, está em tudo, é soberanamente justo e bom, não é um Deus parcial, é infinito em todas as suas perfeições, não há erro na criação divina, não há não há dificuldade, não há uma linha que não seja reta. E não podendo ser diferente disso, porque tudo que for diferente dessa definição não nos leva à figura de Deus, não nos leva a essa definição do que é Deus. Então, aqui a gente tem o eixo que a doutrina nos traz e um critério que é infalível para as doutrinas filosóficas e religiosas, que a gente viu lá atrás, que nem todas usaram esse eixo. E aí se desviam do caminho, criam-se dogmas que são muitas vezes incompreensíveis, no caso, quando a gente tem esse conhecimento, mas é aquilo, a gente aprende também na doutrina que cada um dentro do seu momento, dentro do passo que consegue dar, não é isso? E Kardec, nesse item, traz essa informação aí sobre a doutrina panteísta. Essa informação está lá no Livro dos Espíritos, mas eu trouxe ela aqui mais para o final, para que a gente pudesse concluir melhor e entender, de repente, por que a doutrina panteísta está aqui dentro dos atributos da divindade. Já que a gente falou tanto sobre os atributos e conseguiu aí trazer essa informação para a nossa reflexão, para o nosso conhecimento, vamos trazer informação sobre a doutrina panteísta e aí fazer essa comparação de como essa doutrina se desvia daquele farol que a gente falou lá, daquela base do que é Deus. Então, para a doutrina panteísta, o princípio inteligente, ou a alma, como queira, né? O princípio, a alma, para qualquer um deles, independente da matéria, esse princípio, essa alma, ele é extraído, quando ele nasce, do chamado que eles chamam de todo universal. E aí, para eles, essa alma, esse princípio, vão se individualizar em cada ser durante a vida. E quando ocorre a questão da morte, quando ocorre o efeito da morte, esse ser que se individualizou durante a vida, ele retorna para essa massa comum, para esse todo universal, da onde ele foi retirado. Ele usa aqui um exemplo bem interessante, que é a questão da chuva, né? As gotas de chuva estão individualizadas, e aí quando elas caem no oceano, elas voltam para aquele todo, né? Vamos imaginar o oceano como todo, esse todo universal. E aí, com a base que a gente pegou agora no estudo, é difícil mesmo de compreender, com o conhecimento que a gente tem, essa doutrina, porque é um princípio inteligente, é uma alma que é retirado de uma massa comum, ela vai se individualizando ao longo da vida, e quando ela morre, ela volta para esse todo. Quer dizer, ela deixa de ser novamente um indivíduo e volta para o todo universal. É meio confuso, né? E um pouco assim, a partir do momento que a gente aprendeu lá os atributos da divindade, fica difícil de ter uma coerência com relação a isso. E as consequências morais dessa doutrina do panteísmo são praticamente as mesmas que as doutrinas materialistas, né? Que você extrai de uma massa aquele princípio, a alma, ela se individualiza, então, e depois ela volta para essa massa para formar de novo, então ela se assemelha, ela segue muito essa questão das doutrinas materialistas. E de uma forma bem concreta, ela faz de Deus um ser material. Confunde o Criador com a sua criatura, porque ela foi
extraída de um todo, vamos dizer assim, como se fosse o Deus, depois ela retorna de forma não mais individualizada, ela vai compor aquilo ali. Para entender um pouco, eu gosto muito de, quando falo da doutrina panteísta, de dar um exemplo, que é um filme que foi sucesso aí de bilheteria, que é o Avatar, que existe um planeta chamado Pandora, e mostra um pouco disso, onde os seres vivos, eles estão ligados a uma árvore que existe nesse planeta, e quando ocorre o desencarne, eles são levados para esse local e é como se aquela árvore os absorvesse novamente. Eu acredito que o filme tenha sido baseado na doutrina panteísta, aí, salvo algumas alterações aí cinematográficas, mas é isso. A gente vê aqui que essa doutrina não usa como base aquele farol que são os atributos da divindade, ela se desvia no caminho, confunde Deus com um ser material, formando, né, essas individualidades, e confunde o Criador com a criatura, porque a criatura volta para o Criador e depois ela forma de novo uma outra criatura. Então é isso, essa doutrina fala sobre isso. Kardec colocou essas informações nos 3 livros. Na sua época era uma doutrina forte. Hoje ainda, se vocês forem buscar aí na internet, no Google, ainda se fala sobre isso, tem estudos. Acredito que tenham até seguidores ainda. Na época de Kardec haviam seguidores famosos, filósofos até importantes da ocasião, que foram adeptos da doutrina panteísta, mas para nós cabe aqui essa questão mesmo de comparar com o que a gente acabou de aprender, né, com os atributos da divindade e essa significação maior, ampla, que a doutrina traz para a gente. Bom, eu trouxe aqui, como esse capítulo era bem curtinho, eu pensei, vai dar tempo da gente ver uma coisinha além do que está lá no Pentateuco, do que está no guia dos 3 livros. Porque esse item, Kardec vai e volta, acho que para concretizar bem essa questão dos atributos da divindade, né, para entrar bem na nossa mente, na nossa reflexão da questão dos atributos, e tanto no Livro dos Espíritos como na Gênesis, ele fala novamente dos atributos, explica um pouco mais cada um deles. Mas eu trouxe aqui o objetivo, a principal, né, as colocações principais de cada um, a definição principal de cada um, para que a gente não tivesse dúvidas e também aproveitasse o tempo aí depois também para as questões de perguntas, se houverem. E eu trouxe aqui um trecho de um livro acho que está aqui no final, deixa eu ver, do José Herculano Pires. Deixa eu voltar aqui. Não é um livro mediúnico, não é uma mensagem mediúnica, não. É uma mensagem, é uma conversa, vamos dizer assim, de Chico com Herculano Pires, e eu trouxe porque acho que simboliza bastante essas nossas questões aí do que é Deus, para a gente entender, e até para a gente ver nosso tamaninho bem pequenininho em relação a isso, né? E traz toda essa simplicidade que o Chico tinha, e ele faz conta essa história nesse trecho desse livro. E aí ele diz o seguinte, que um certo dia ele estava indagando para Emmanuel qual era a posição de Jesus no sistema solar. E aí Emmanuel disse para ele para que ele ficasse a respeito de Deus com a expressão do Pai Nosso, que foi dita por Jesus, e que não perguntasse muito sobre isso, porque ele não tinha mente capaz de entrar nesse domínio, nesse conhecimento de uma forma segura e precisa. Então, Emmanuel falou isso para ele, isso o Chico contando. E aí Chico diz que ele insistiu. E aí Emmanuel fez o quê? Desdobrou na frente de Chico um painel na frente dele, como ocorre nos fenômenos mediúnicos, né? Aquele painel de visualização. E ele diz que apareceu a Terra na comunidade dos mundos,
do nosso sistema evolutivo em torno do Sol. E aí ele disse que o nosso Sol, depois, em outra face do painel, foi evoluindo para uma constelação que ele diz que, se ele não tivesse enganado, se chamava Andrômeda. E aí Chico diz que depois essa constelação foi arrastando o nosso sistema e outros. E aí ela ia evoluindo em direção a uma outra constelação, que já não tinha nome na cabeça dele. Essa outra constelação, ela avançava para uma outra muito maior dentro da nossa galáxia. Isso, Chico contando essa história. Depois apareceu, ele disse que apareceu a nossa galáxia, imensa, como se uma lente de alta potencialidade tivesse entre os olhos de Chico e o painel que Emmanuel estava mostrando para ele. E aí, essa nossa galáxia evoluiu com outras galáxias, em torno de uma nebulosa enorme, e que Emmanuel disse que essa outra nebulosa passava a evoluir em torno de outras nebulosas. E aí o Chico falou assim, na imensa simplicidade dele, então a minha cabeça ficou cansada e eu pedi para voltar, como se tivesse saído de um foguete da Terra e me perdesse pelo espaço afora e sentisse uma vontade louca de voltar a ser gente e ficar outra vez no meu lugar. E aí ele disse, porque tudo está dentro da ordem divina, cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas, e Deus para lá disso tudo, sem que possamos fazer-lhe uma definição. E aí no final ele fecha com uma frase muito boa, bem mineira, que ele diz o seguinte: senti uma enorme vontade de voltar para minha cama e tomar um café quente. Só faltou ele falar que sentiu vontade de comer pão de queijo, né? Então, eu trouxe essa mensagem por isso, porque ele tem essa apresentação descortinada na frente dele. Emmanuel avisa que ele não ia ter como compreender. A gente sabe que Chico era uma pessoa muito inteligente, e o quanto foi cansativo, né, para chegar a essa amplitude de entender Deus, essa oportunidade que ele teve. E aí ele disse que sentiu uma vontade de voltar, de ser gente, de tomar um café. Essa mensagem está lá no livro A Era do Espírito, por Espíritos Diversos, o autor é o José Herculano Pires, e a mensagem eu retirei lá do item presente de Natal, dessa conversa aí, desse caso que Chico conta, que Emmanuel mostrou para ele, né? Ele fazia essa viagem aí, que a gente lendo acaba sendo mesmo difícil de entender, né? De formação de nebulosa do nosso planeta, desse infinito, né? Que a gente tem aí de construção da divindade. Bom, para fechar, eu trouxe essa mensagem aqui, que é dada como Kardec, eu encontrei lá no Guia Eu, e ele diz o seguinte, que quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens, vem o mal. Todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Então, essa é a mensagem de Allan Kardec, que encerra aqui nosso estudo. O próximo item é o 14, Espírito e Matéria. Não tem como a gente dizer que é muito interessante, porque todos os itens são interessantes, de todos a gente vai tirar o aprendizado, que vai ajudar a gente a compreender melhor tudo. Vou descompartilhar aqui. Eu acho que hoje eu fechei dando bastante tempo aí. Oi? Ok. Clica no ok.
Muito bem, Alessandra. Agora é a hora das perguntas. Anilska, já tem perguntas? Por enquanto, não tem pergunta no chat. Dá tempo de formular. Aniuska, eu poderia fazer essa pergunta oralmente? Pode falar, Natália. Eu gostaria de pensar, junto com a Alessandra, sobre esse conceito do panteísmo. Eu fiz uma breve pesquisinha aqui. Aí está dito que panteísmo é a doutrina filosófica caracterizada por uma extrema aproximação ou identificação total entre Deus e o universo, concebidos como realidades conexas ou como uma única realidade integrada. Então, esse conceito, ele me leva muito às questões do universo, do fluido cósmico universal. Então, eu vejo aproximação nesse corpo doutrinário e nessa questão de como nós entendemos que Deus está em tudo, através do fluido cósmico universal. Então, eu gostaria de estar pensando junto aí essa aproximação ou não. Alessandra, Então, tem algo a dizer? eu não tenho. Eu não sei de onde você retirou essa definição, se foi da codificação, mas o que a doutrina panteísta, ela sai do que a gente entende dessa questão dos atributos. Primeiro, que ela fala de um todo universal, e a gente viu que isso não está dentro dos atributos da divindade. E outra, que ela caracteriza a criação de por exemplo, da alma vindo desse todo, aí ela se individualiza ao longo da vida, e quando ela ocorre a morte, ela volta para esse todo. Isso está fora da questão da doutrina, porque a gente sabe que nós fomos criados simples e ignorantes, já individualizados, e que ao longo da nossa vida a gente vai progredindo, e a escala de busca de progresso ela é tanto intelectual quanto moral. E na doutrina panteísta a gente não tem essa colocação. E lá a gente viu que ela acaba confundindo Deus com a criatura, porque é como se a criatura viesse dele e voltasse dele como num trabalho de autoalimentação. E a gente sabe que nós somos seres criados e somos eternos. A morte que ocorre é somente no corpo físico, a nossa alma, ela permanece, ela é individualizada. Então, daí a gente tem essas diferenças da doutrina panteísta. Ela não fala sobre isso. Ela fala que a alma foi retirada desse todo universal e ela retorna em algum momento na questão da morte. Quer dizer, ocorre a morte da alma, porque ela volta. Então, e essa questão do fluido, ela também não fala. O fluido universal, ele é dito e explicado pela doutrina espírita. Não existe isso. Então, a gente viu lá, a base que a gente tem para entendimento é aquela definição do que é Deus, desses atributos. É isso que vai fazer com que a gente vá se desenvolvendo e compreendendo melhor isso. Então, em vários pontos, a gente vê aí as questões diferentes da doutrina espírita. Então, ela não fala sobre essa questão do fluido, de estar mergulhado, fala desse todo universal que realimenta e vai criando esses seres e retornando para ele. Não sei se eu esclareci. Quando a Alessandra diz que nós somos eternos, ela quer dizer que nós somos imortais. Eternos só Deus. Agora, observa que nós temos em toda clareza as questões doutrinárias na codificação. Qualquer pensamento que você se desviar daquelas questões básicas, rígidas, com relação a essas questões de Deus, você parte para um atalho que leva ao
antropomorfismo. Então, para você entender melhor, tem que ler as 5 alternativas da humanidade. Então, o panteísmo não faz sentido nenhum, não tem nada que se assemelhe a coisa nenhuma daquilo que os espíritos falam sobre Deus. Mas eu não me prendi na questão conceitual, não. Eu me ative à questão de que Deus está no universo, Ele está em tudo. Quando eu olho para uma flor, eu vejo Deus. Muito Quando eu interessante. olho para uma criatura humana com a sua anatomia, a sua funcionalidade, é uma máquina maravilhosa, eu vejo Deus. Então, eu não me ative à questão conceitual, mas sim à questão da criação universal. Olha só, quando você vê a criação de Deus, você não vê Deus, você vê a criação de Deus. Se você constrói, você pinta um quadro, isso Kardec fala, se você pinta um quadro, aquele quadro não é você, mas você colocou a sua inteligência, o seu potencial ali. Deus não está em tudo no sentido que as pessoas querem entender. O que está em tudo são as leis divinas e a inteligência divina. Tudo é criação dele. Então você não pode dizer que Deus está nessa cadeira, que Deus está nesse aparelho. Não é possível. Você vê a beleza do universo, criação de Deus, fruto do pensamento divino, da inteligência máxima, causa primária de todas as coisas. Dizer que Deus está em tudo é uma força de expressão. Quando nós começamos a fazer a andar demais, patinar daqui, patinar dali, nós sempre tiramos Deus da posição que ele tem que estar, colocamos na posição que nós queremos que ele fique. Esse tem que ter um cuidado muito grande. Por isso que muitos falam assim, Deus é reticências. Não começa a explicar muito, não. Porque você sempre leva para uma visão terrena, dentro do nosso nível de inteligência. É muito perigoso para nós que somos estudantes da doutrina, que formamos opinião, usarmos as mesmas expressões que se usam nas outras filosofias, nos outros segmentos religiosos. Às vezes a gente fala assim, está chovendo porque Deus quer. Está chovendo por quê? Dentro das leis divinas, a água evapora, ela vai para o lugar que o vento leva, vai ao encontro de ondas magnéticas aqui e ali e vai se precipitar. Quando o deserto do Saara venta muito, sai de lá uma poeira invisível que vem toda se depositar na Amazônia. É uma corrente que a qualquer momento ela pode mudar e não ficar na Amazônia. Já houve alteração. Quando isso acontece corretamente, isso promove um tipo de chuva que se desencadeia dentro de uma corrente que vem desaguar no Espírito Santo. Faz uma curva e vem para o Espírito Santo. Vai chegar um ponto que vai acabar vindo para o Rio de Janeiro. Porque isso é de acordo com a mudança do sistema planetário. São leis divinas. Deus criou, automatizou e elas estão funcionando. Quando eu saio dirigindo, vou para minha casa, dentro do automatismo que já está na minha mente, eu obedeço sinais, obedeço as regras do trânsito, eu passo marcha no carro, tudo dentro do automatismo, chego em casa. Eu chego em casa e pergunto a mim mesmo, como foi que eu cheguei em casa? São leis que a gente obedece, as leis do universo são perfeitas e Deus criou leis. Então, dizer Deus está aqui, está ali, está colar, nessa expressão terrena, não é o que nós, como espíritas, devemos fazer, colocar. Bom? Posso fazer uma pergunta? Antes da pergunta do Alessandro, deixa só eu corroborar a fala do João.
com um trecho aqui da questão 15, nota de Kardec, do Livro dos Espíritos, que a Alessandra explicou agora, né? No item panteísmo, a questão 15, Kardec pergunta: que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta. E tem a resposta, né? E lá no final tem a nota de Kardec. No último parágrafo da nota, Kardec fala assim: a inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Então, quando você vê Deus na flor, você não vê Deus, você vê a obra de Deus. Não. Assim, você Eu não vejo Deus, poema eu vejo de a Clarice criação Lispector, divina. Eu vejo a criação você divina. vê pela característica que é um poema de Clarice Lispector. Quando você vê o trecho de um romance de Machado de Assis, você vê ali um Machado de Assis, mas é uma obra dele. Então, a obra é a criação, e Deus é o criador. E o panteísmo considera isso. Só para colaborar, citando a fonte, porque é sempre bom a gente reforçar as fontes, né? Eu adoro flores. Fala, Natália, que a Natália ia falar. Depois a Alessandra. Não, mas eu justamente eu não me prendi na questão conceitual, porque quando nós estudamos o fluido cósmico universal, né, para mim, Deus não é Deus personificado, porque ele não é pessoa, mas essa nós não sabemos nem descrever nada, portanto que é tão amplo, não existe conceito que explique Deus, não existe conceito. Né? A gente entende você. A gente não sabe o que é, mas a gente sabe o que não é. E para Deus mim não é uma material. força energética muito grande, que eu não dou conta de Deus não é compartimentar. Porque energia é matéria. Como então, fluido é quando matéria. eu entendo Deus e esse fluido cósmico universal, eu o percebo, não é que eu o vejo com os meus olhos, mas eu o percebo nas criações. Natália, na semana que vem eu vou falar sobre espírito e matéria. E aí a gente vai entrar nessa questão de fluido. Mas só para não ficar nenhuma dúvida, fluido é matéria. Então, Sim, Deus não é Deus. não é matéria. Deus não é fluido. Fluido é criação de Deus. Então, só para deixar claro para a semana que vem tomar esse ponto de partida, parafraseando um filósofo, se me perguntarem o que é Deus, eu não vou saber definir, mas eu sei o que não é. Então, ele não é fluido, ele não é energia, porque ele não é material, né? Como a Alessandra falou. Mas semana que vem é a minha parte desse assunto, desse capítulo, e vai ser boa aprofundar essa questão, e a gente retoma ela, tá bom? Alessandro quer falar. Então, não é nem uma pergunta, mas um comentário a partir do que a gente vivenciou no centro também. O primeiro, parabenizar a Alessandra pela bela explanação. Sim. E parabenizar a Natália por ter tido a coragem de se colocar dessa maneira, que aí possibilitou que nós pudéssemos fazer um debate muito aprofundado. Esse é o bom desse estudo, ou seja, possibilitar que a gente coloque num grupo, né, de estudo mais amplo aquilo que a gente não consegue, as diversas visões, e a partir daí possam ser encaradas com o respeito que vocês encararam, né, que vocês fizeram com ela, e, sobretudo, com o esclarecimento. E aí, uma coisa, eu não sei se o João vai se lembrar dessa fala minha, não, desse episódio. Teve uma vez no nosso grupo em que uma pessoa, o João estava lá, né, dando uma olhada nos grupos, e essa pessoa falou em palavra de Deus. Aí o João
repreendeu, no sentido, assim, falou, olha, Deus não fala, né? E aí, só que naquele momento, o João não conseguiu explicar que essa coisa de palavra de Deus estaríamos colocando Deus como uma figura humana, né? A questão antropomórfica, né, de Deus. Então, assim, o melhor é ficar com a seguinte definição: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, não dá para a gente descobrir, definir quem é Deus, ou o que é Deus, né? Como o Kardec pergunta. O que dá para a gente sentir Deus e vivenciar Deus a partir dos ensinamentos. Então, assim, parabéns aí pela explanação e pela forma como, pela Natália ter feito a pergunta e pela forma como foi respondida. Alessandro, se a gente fizer isso, a gente vai fazer igual o Chico, vai querer voltar para casa para tomar um café quente, porque é muito difícil. Eu tenho uma pergunta. Sobre essa Fala, questão Lúcia. do panteísmo, falando sobre a questão da individualidade, quando o princípio espiritual desencarna, por exemplo, e você uma vez deu uma aula falando que ele volta para um grupo, né? Mas, assim, isso eu acho, não sei se cabe agora ou na próxima aula, que você vai falar sobre matéria, espírito. A questão é para a Alessandra ou para quem é a questão? Também não entendi. Não, não sei se você vai conseguir me responder, Alessandra, sobre essa questão do princípio individual, desencarnar e voltar para a individualidade, ou ele volta para um grupo? Princípio individual ou princípio espiritual? Princípio espiritual, essa questão, mas está relacionada ao panteísmo, a sua dúvida? Porque eu estava prestando atenção nisso, uma vez a Ana Nilska deu uma aula sobre o princípio individual, eu sempre tive assim, ficava essa dúvida em mim, né? Ele retorna para um grupo, mas Deixa eu pegar como aqui, era Alessandra. Tá. Princípio individual não existe em doutrina espírita, isso não é nenhum conceito doutrinário. Princípio espiritual. Você deve estar falando princípio espiritual. Não é princípio... Isso, você está falando eu falei princípio espiritual, a gente vai falar um pouco, não tudo, mas vai falar um pouco de princípio espiritual na semana que vem, quando a gente falar de espírito e matéria. Essa questão que você está querendo ver, a gente só vai aprofundar quando for estudar a evolução, no item dos 3 reinos. E aí você está já trazendo, mesclando ensinamentos de André Luiz, no Evolução em 2 Mundos. Então, cada coisa tem o seu tempo. Estamos aprendendo Deus, a natureza divina. Semana que vem nós vamos falar de espírito e matéria. E aí, num futuro breve, nós vamos falar de evolução. E aí você vai ter as suas explicações no momento oportuno, porque a gente está construindo conhecimento. Não adianta colocar, como se diz vulgarmente, o carro na frente dos bois, porque não consolida. Então, esse assunto não tem a ver com panteísmo, tem a ver com evolução, e a gente não está estudando evolução agora. Tudo bem? Vamos seguir. Alguém tem mais pergunta? Eu posso fazer uma pergunta? Deve. Não, eu queria falar sobre o amor de Deus. No caso, Deus é misericordioso e ele é amor, né? Aí, a parte que mais me encanta no estudo é essa parte do amor. Por quê? Eu assisti aquele filme A Cabana, foi um filme, inclusive, muito elogiado por Divaldo Franco. Não o filme, mas o livro, né? A Cabana, né? E ali eu consegui, muitas pessoas viram, com certeza, né? E a gente consegue perceber um pouquinho do amor de Deus. Aí a pergunta é a seguinte, porque Deus é nosso Pai e Ele nos criou, né? Nós somos criaturas de Deus, né? Então, por exemplo, uma pessoa que teve uma vida pecaminosa, toda uma vida é um dia
como a gente tem estudado, né? Como se fosse um dia de acordo com a eternidade, né? Ou menos que um dia, né? Aí, por exemplo, a gente vai pegar uma pessoa muito mal, por exemplo, foi uma pessoa muito mal. Aí, quando essa pessoa desencarna, assim, Deus poderia destruir essa pessoa, mas ele não destrói, no caso, né? Porque se ele criou, ele também pode destruir. Um exemplo de Hitler, né? Quando Hitler desencarnar, eu não vou deixar mais ele reencarnar em lugar nenhum. Então, o fato dele não fazer isso é um amor muito grande. Aí é muito confuso isso, né? De pensar, se Deus criou, ele pode destruir também? Claro que ele não vai fazer isso, né? Mas é algo em torno disso, né? Para a gente perceber o tamanho do amor de Deus por nós, né? Que ele nunca vai destruir a gente, né? Então, primeiro, um dos atributos que a gente viu lá, que Deus é soberanamente justo e bom. Então, se ele é justo e bom, ele não é vingador, ele não é juiz das criaturas dele. Ele tem as leis que nos regem. Quem desvia da lei somos nós. Quem traz essa ideia do Deus de amor é Jesus para a gente. É ele que traz essa ideia porque havia um Deus lá em Moisés que era esse Deus que julgava, porque era de acordo com o que aquelas pessoas precisavam naquele momento. Então, ele não vai, no caso, julgar um filho pelos erros, porque a lei já existe. E uma outra oportunidade, essa pessoa vai reencarnar para, no caso, por exemplo, da lei de ação e reação, sofrer as intempéries necessárias para o processo evolutivo dele. Então, por isso que não há essa questão da destruição, porque dentro das leis de Deus há o equilíbrio total. É a perfeição que a gente não consegue alcançar, entendeu, Adriano? E eu sei, você tocou o nome de Hitler. Uma vez, numa ocasião, eu li um trecho, que, se eu não me engano, foi atribuído a Chico, em que alguém narrava, né, do desencarne de Hitler, e foi dito que o próprio Jesus, no caso, não o recebeu, e todo cuidado e carinho foi tido quando ele chegou no plano espiritual, porque a carga de densidade era muito pesada, e aí ele foi acolhido e ajudado. Então, são todas as criaturas de Deus, e o amor dele não é parcial para nenhum deles. Por isso que ele não assiste a um e deixa o outro. Então, como que a gente sabe, através da doutrina, que aquele que está dentro do seu lar, com a coberta, está assistido por Deus, e aquele que está lá na rua, o relento, não está? Ele é imparcial nisso? Não é. Aquilo ocorreu devido às atitudes daquele filho dele. Né? E aí, num momento oportuno, numa reencarnação oportuna, em algum momento a gente vai ter que espiar ou ter as nossas provas, mas isso não se atribui à maldade ou à justiça de Deus, não é isso, porque a balança dele é equilibrada, a nossa que não, quem desvia somos nós, quem não cumpre a lei somos nós. Posso fazer uma pergunta? Presta atenção. Nós vimos os atributos de Deus. Nós não vamos esmiuçar questões ligadas se Jesus recebeu fulano ou beltrano, etc. e tal. Não é esse o nosso propósito aqui. Senão, o estudo sai da meta que nós traçamos. Deus é infinitamente bom e justo, mas Deus criou leis. Existe uma hierarquia imensa no universo, onde Deus ajuda o homem pelo homem, as almas pelas almas. E ajuda quem tem consciência. Quem não tem, precisa ser ajudado. É necessário que a gente elabore as perguntas para que nós não tenhamos que cortar, trazer de novo para a linha do meio. Então, nós estamos aqui entendendo que os atributos de Deus são perfeição em tudo, perfeitos em tudo. Não sabemos quais são todos os atributos. Isso é que tem que ficar claro como eles são hoje.
nós sabemos muito pouco, porque os espíritos não têm como nos dar agora conhecimento que nós só teremos daqui a milhares de anos pela frente. Tá bem? Então, isso tem que ficar claro. Nós não podemos, inclusive, citar aqui coisas que nós ouvimos de pessoas que falaram ali ou acolá, porque são, muitas vezes, interpretações equivocadas de textos, de palavras, de conversas informais, às vezes, que os nossos amigos do movimento espírita comentam. Tá bem? Posso fazer uma pergunta? Pode. Pode falar. Então, essa questão do Deus como pai, o termo dele como pai, não é uma forma também de torná-lo meio antropomórfico? Porque não está associando a uma figura pai que nós conhecemos, ou é a maneira que utilizou-se para a gente entender qual a relação de Deus conosco? Fala, Alessandra. Então, no caso, Jesus, desculpa, que trouxe essa colocação, né? De que Deus seria o Pai. Levando em consideração o momento e a questão do desenvolvimento moral e conhecimento mais apropriada para que eles pudessem entender essa questão do Deus, né, de criar, e desse acolhimento, porque saía-se dessa ideia do Deus que julgava, né, e aí ele trouxe a ideia do Deus de amor, e nada. E aí a gente também tem que levar em consideração o seguinte, Alessandro, a língua, né, a hebraica, o hebraico, ele não trabalha com questões, vamos dizer, por exemplo, não tem adjetivos na língua, não tem essa questão de trabalhar com a imaginação, é uma língua que trabalha com concreto. Então, no momento, era muito provável que era a palavra que poderia definir essa questão do Deus da criação, né, como Pai, que Jesus encontrou no momento. Mas ela sai, aí a gente vai desenvolvendo, vai ganhando aí oportunidade de conhecimento, e aí vem a doutrina, que traz essa informação para a gente dos atributos, e descortina essa questão do Deus antropomórfico. Mas ainda continua podendo ser caracterizado como pai de criação, né, de todos nós, mas sem essa figura do homem. Alessandra, Jesus Sim. tirou o Deus dos exércitos para colocar o Deus Pai. Olha só como é fácil entender. Então, ele veio tirar a ideia do Senhor dos exércitos para ser o Pai de todos nós. Já foi um grande avanço, não foi? Sim. Uhum. Sem dúvida. Depois de Pai de todos nós, ele é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Nesses 3 pontos, a gente entende a evolução do pensamento, a evolução das revelações. Nós não vamos deixar de ter Deus como nosso Pai, como Pai de tudo. Mas o conceito agora é inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Muito bem. Alessandra, quer falar mais? Obrigado. Alessandra, você tem ainda 7 minutos? Não, por mim, só quero dizer que eu gostei muito de fazer o estudo, de estudar. Como eu disse, sempre são questões que me traziam, às vezes, algumas inquietações, e a oportunidade de aprofundar o estudo mais uma vez, né, que a gente já estudou isso em outras oportunidades, foi proveitoso demais. E espero que todo mundo tenha gostado, que tenha sido esclarecedor para todos também. E sempre é bom dar uma lida nos itens, pessoal. Esse é bem curtinho,
E Kardec, assim como o estudo que eu busquei trazer, foi bem objetivo também nas colocações, porque se a gente desviar muito, a gente sai do objetivo, que é entender isso e raciocinar, né, através da doutrina sobre a divindade. Agora eu gostaria de aproveitar, e ainda temos praticamente todos no nosso estudo, de lembrar que nós vamos começar o estudo do livro do Manuel Filomeno Miranda. Então, depois que terminar, falaremos sobre isso, aguardem um pouquinho. Tá certo? A Nilska vai fazer para vocês aí algumas colocações sobre como nós deveríamos fazer para nos acertarmos e não termos uma solução de continuidade no nosso estudo de terça-feira. Vamos orar para terminar. Querido Jesus, sol espiritual dos nossos destinos, agradecemos pela realização de mais um capítulo de estudo no nosso ESD Online. Possamos refletir muito sobre as lições de hoje e darmos continuidade a cada lição, nos antecipando nos estudos, nos preparando para cada dia, cada segunda-feira, chegarmos ao nosso estudo com as questões já formuladas para contribuirmos um pouco mais com o programa. Com certeza vai nos beneficiar imensamente. Despede-nos aqui, Jesus, e fica em nossos corações